Às vezes paro e penso com todo bom senso na obra gloriosa do nosso santo irmão Aldo, que tem o respaldo da Santa Voz. Medito de olhos fechados e de coração aberto no significado de tudo que o Santo Primaz com bondade nos faz para nos ver consagrados. Mas luta demais, não olha para trás, e assim sempre faz nosso Santo Primaz. As lutas podem surgir, mas a maldade não pode fluir. Oh não, suas lágrimas podem rolar, mas a tristeza não pode chegar. Oh não, porque Ele é superior, sem limites para o amor que emana igual para todos que creem na mais pura verdade. Todos que vivem em santidade, batalhando e vencendo o pecado, ajudando Maria Santíssima, a Santa Voz e Jesus amado. O nosso santo irmão Aldo é o vaso precioso da Santa Voz, que usa com sabedoria e soberania nesta obra gloriosa. E ele não mede esforços, nem se desanima com a batalha constante que tem que sempre travar para sempre levar esta igreja avante. Luta demais, não olha para trás, e assim sempre faz nosso Santo Primaz. As lutas podem surgir, mas a maldade não pode fluir. Oh não, suas lágrimas podem rolar, mas a tristeza não pode chegar. Oh não, porque Ele é superior, sem limites para o amor que emana igual para todos que creem na mais pura verdade.
ajudando a Deus Criador, ajudando a Deus Criador e ajudando a Deus Criador. Neste momento, meu pensamento atravessa o universo. Pela fé chego ao trono do meu Pai bendito, meu Criador. Venho suplicar ao Senhor um pouco mais da tua santa unção, buscar forças para o meu coração. Quero ser tua imagem e semelhança, ser um exemplo de verdade, ser um raio de luz a brilhar, Deus, e teu nome em minha vida honrar. Quero ser um filho obediente e viver como Jesus ensinou. Amar de verdade ao meu irmão, meu Deus, como
como me ama o Santo Consolador. Neste momento, meu pensamento atravessa o universo. Pela fé chego ao trono do meu Pai bendito, meu Criador. Venho suplicar ao Senhor um pouco mais da tua santa unção, buscar forças para o meu coração. Quero pronunciar palavras boas, cultivar bons sentimentos no meu coração, olhar com bons olhos e levar, outros corações, levar tua paz ao sofredor, meu Deus. Quero ensinar a crer no Consolador. Veneração ao Senhor. Atenção, irmãos. Alguém perdeu um chip da Vivo? Se por gentileza der falta, por favor, procure aqui no altar. Um chip da Vivo. Amados irmãos, queridos visitantes e prezados e queridos internautas, vou dar início
a reunião desta tarde, desejando-lhes muitas felicidades, muita paz, que a bênção do nosso Deus, de Maria Santíssima, de Jesus nosso Senhor, possa reinar na sua vida e também no seio de sua família. Convido os que estão assentados, que puderem, por gentileza, se coloquem em pé. E nesse instante, vamos elevar os nossos pensamentos aos céus, porque vou pedir ao nosso Deus as bênçãos do seu Divino Espírito para os atos dessa reunião. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e com muita fé vamos falar com o nosso Deus. Boníssimo, soberano Pai Todo-Poderoso, com muita alegria em nossa alma, estamos dentro do seu tabernáculo divino, para expressar a nossa gratidão, o nosso louvor, o nosso reconhecimento por tudo que tens feito em benefício da nossa vida. Agradecemos também o teu amado Filho Jesus, que nunca mediu nenhum esforço nem sacrifício para que na terra pudesse ser conhecida a tua santíssima vontade. Agradecemos também o ministério glorioso dos santos profetas, que muito lutaram para que Deus, o nosso Pai, pudesse formar povos aqui na terra e por meio deles manifestar a sua glória, ó Deus. Agradecemos também os santos apóstolos, que ao lado de Jesus aprenderam com ele e lutaram para que a vontade divina trazida por ele pudesse ser conhecida aqui na terra. Externamos a nossa gratidão também a Maria Santíssima, que como mãe do Senhor muito lutou para que não somente para criar Jesus, mas para que ele pudesse ter um ministério brilhante como teve. Querida mãe, nós muito te agradecemos também porque nos dias atuais a senhora tem lutado muito para que nesta terra possas herdar a salvação de muitas criaturas. E o nome de Jesus, se até hoje está vivo no meio da humanidade, a senhora tem uma participação muito grande, porque muitas vezes deixaste o reino dos céus para vir à terra e atender os pedidos daqueles que te clamavam com sinceridade. Querida mãe, se faça presente também nesta reunião, juntamente com a nossa querida e santa avó Rosa, para que nós possamos entender a fundo a mensagem gloriosa do teu amado Filho Jesus, para que nós possamos compreender a vontade do nosso Deus e possamos viver de acordo com os teus ensinamentos. Querida mãe, agradecemos também a participação da senhora no ministério brilhante do nosso estimado irmão Aldo, que hoje, assentado ao seu lado, muito ajuda esta igreja apostólica. E eu, pois, entrego aos teus cuidados, querida mãe Maria Santíssima, todos os atos dessa reunião, que a senhora possa apresentar a Deus os nossos louvores, os nossos agradecimentos e também as nossas petições. Ciente de que a senhora fará parte dessa reunião, nós muito te agradecemos e eu, pois, entrego aos teus cuidados todos os atos da mesma, para que tudo seja feito de acordo com a santíssima vontade do nosso Deus. Amém. Vamos cantar o hino de número 1 do nosso inário. Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Bandeira
seus lugares, pode se assentar e vamos cantar mais 3 hinos do nosso inário. Primeiramente o hino de número 40, Há só 2 caminhos. Há só 2 caminhos para se caminhar. Nestes 2 existem milhares a andar. O caminho estreito eu sigo a cantar, para entrar no céu e com Jesus sim estar. No caminho estreito a salvação, no caminho largo a perdição. No caminho estreito seguimos a Jesus. Cristo é o Salvador que por nós morreu na cruz. No caminho largo não há nenhuma luz, e este caminho para as trevas conduz. Povo Feliz, de número 63. Somos um povo muito feliz, pois nossa igreja é vitoriosa. Nossa palavra é verdadeira, nossa doutrina é poderosa. Quando clamamos por Jesus Cristo, o mal se afasta e a dor se vai, e o mal feito é destruído, pois amorosa conosco estás. Somos um povo muito feliz, pois nossa igreja é vitoriosa. Nossa palavra é verdadeira, nossa doutrina é poderosa. Quando clamamos por Jesus Cristo, o mal se afasta e a dor se vai, e o mal feito é destruído, pois a amorosa conosco está. Finalizando essa parte, vamos cantar o hino de número 72, Ser Fiel. Ser fiel, para Deus e para ser fiel, para Jesus.
Na sequência da nossa reunião, continuando com nossos louvores, nós iremos ouvir agora 3 hinos a cargo dos irmãos do coro. Primeiramente, o coral vai cantar o hino que tem o título Glorioso Céu de Luz. Na sequência desse hino, nós iremos ouvir um dueto. O hino a ser cantado tem o título Fé Inabalável. Na sequência do dueto, nós ouviremos novamente o coral cantando o hino Santo Aldo, Água da Vida.
Quando este corpo eu deixar, partirei com alegria e amor para o meu eterno lar, onde me esperam os anjos do Criador, comandados pelo meu Consolador. Antes, porém, quero deixar pelos caminhos onde eu passar o cheiro suave do sincero amor, o consolo de palavras amigas, o exemplo de fé inabalável do meu Consolador. Quando este corpo eu deixar, quero em muitas almas sinceras ter semeado a semente do bem, ter ajudado o meu Consolador a transformá-las em anjos do Senhor. Quando este corpo eu deixar, quero negar aos filhos de Deus o exemplo de ter sido fiel, exemplo de integridade e justiça que me levaram a herdar o reino do céu. Quando este corpo eu deixar, tristezas, lutas e sofrimento, tudo para trás ficará. Somente me
lembrarei da fé e o amor, do amparo do meu Consolador. Quando este corpo eu deixar, quero levar em minhas mãos os frutos preciosos e apresentar com muito amor ao meu amado Consolador. Quando este corpo eu deixar, partirei com alegria e amor para o meu eterno lar, onde me esperam os anjos do Criador, comandados pelo meu Consolador. Quando este corpo eu deixar, chegarei com gratidão junto à Santa Voz, meu Consolador, Rainha de amor.
Estimados irmãos, é necessário esse espaço de tempo de nossa reunião para meditarmos na nossa responsabilidade como apostólico na manutenção da obra da Igreja Apostólica e também analisarmos o quanto é necessário a nossa participação na ajuda a respeito dos nossos donativos. Irmãos, porque tendo um exemplo claro para ser entendido por todos nós, quando somos convidados a participar de um evento familiar, participamos daquele ambiente e depois não voltamos mais, é uma situação. Quando passamos a fazer parte de uma determinada ambiente familiar, nós nos sentimos obrigados em ajudar aquela família, porque é uma receita a mais, é um custo a mais. E a partir do momento que o dia a dia daquela pessoa faz parte daquela família, ele se vê na obrigação de também ajudar no custeio das despesas daquela residência. Da mesma forma, irmãos, é o ambiente religioso apostólico. Nós fomos convidados num determinado dia, num determinado momento da nossa vida, a participar do trabalho apostólico. Ao sentirmos bem participando desse ambiente, passamos a frequentar as reuniões da Igreja Apostólica. E com isso passamos a fazer parte do conjunto do ministério apostólico. E com isso nós temos, por obrigação em primeiro lugar, e em segundo lugar, porque sentimos satisfeito em estar no ambiente apostólico, então temos que também colaborar para que a manutenção desse trabalho tenha uma sequência sem nenhuma interrupção. Porque tudo que a igreja precisa realizar aqui na terra, existe o custo financeiro. E quem vai custear todas as despesas, tanto na parte de viagens, como na manutenção de limpeza, em todo o trabalho da igreja, somos nós, os frequentadores das nossas reuniões. Embora os nossos donativos, eles não existe um valor obrigatório a ser dado, um número obrigatório a ser dado à igreja, mas nós temos que ter na nossa alma o porquê eu frequento a igreja apostólica, o que ela agrega para mim. Não faz sentido nenhum eu frequentar as reuniões apostólicas, fazer parte do trabalho apostólico e não sentir nada dentro do meu espírito. Por exemplo, não aceitar nada do que aqui se fala, daqui se prega, do que aqui se canta. Então eu estou num ambiente errado. Por que estou frequentando? Aqui não é meu lugar, vou procurar outro. Mas como eu estou aqui, porque eu gosto do trabalho, me sinto bem, o meu espírito é alimentado, e eu sinto que estou em comunhão com o Pai, então eu tenho que ter dentro do meu espírito o desejo de compartilhar essa felicidade com os outros também. E ajudar a igreja apostólica a mostrar ao mundo por que ela existe, o que ela fez de bom na minha vida e está fazendo no meu viver. Preciso ajudar a igreja a mostrar ao mundo que para outras pessoas isso também é muito importante e vai agregar muitos valores para dentro do seu lar, para dentro da sua vida, inclusive um benefício muito grande para a própria salvação. Então, o objetivo da igreja apostólica é esse: salvar almas para o reino dos céus. Só que para isso existe um custo, com despesa de pastores, pregadores, com a manutenção do programa Hora Milagrosa, com o pagamento de energia, de água, contas telefônicas e tudo mais. Inclusive também muitos funcionários são
pagos pelo seu salário, são pagos pela igreja. Tudo isso tem que ser custeado pelo povo apostólico, não apenas por um grupo pequeno, mas por todos aqueles que frequentam as nossas reuniões. É por isso que todo final de semana nós temos uma mensagem apostólica a toda a igreja, para que nós possamos meditar nessa responsabilidade. O que eu estou fazendo realmente representa o meu amor pela igreja? Será que eu tenho ajudado a igreja apostólica da maneira como eu tenho recebido de Deus? Quando eu clamo por Deus para Ele me ajudar, clamo por Maria Santíssima, peço a Santa Vó Rosa para me ajudar na minha vida particular, na minha vida material, na minha vida profissional, espiritual, eu tenho recebido o que eu peço. E quando eles pedem? Filhos, eu preciso do seu apoio, eu preciso da sua colaboração. Filho, você faz parte do ministério apostólico, eu preciso que você me ajude. Quando ele pede isso para mim, Deus pede isso para mim, a Santa Vó Rosa pede para mim, o irmão Aldo pede para mim. Filho, a minha igreja depende de você, filho. E eu tenho falado para eles, eu vou ajudar. Eu tenho falado, eu vou contribuir. Eu vou reconhecer o que os senhores têm feito para a minha vida. Será que eu tenho correspondido com esse pedido do irmão Aldo, da Santa Vó Rosa, de Maria Santíssima, de Deus? Aí é uma resposta minha. Eu tenho que refletir o quanto eu tenho pedido e tenho alcançado, o quanto eles têm me pedido e eu tenho feito. Então, por isso que as mensagens apostólicas, inclusive na parte financeira, na parte da contribuição, tem essa conotação. Não é apenas alguns instantes, alguns minutos da reunião para pedir dinheiro, para pedir coleta, embora também tenha esse objetivo, mas há outros valores agregados, como o entendimento do porquê eu tenho que contribuir. Então, irmãos, vamos com muita alegria em nossa alma refletir nessa mensagem que a comissão gestora de nossa igreja nos traz, e após então essa leitura que eu vou fazer, cada um faça a sua parte dentro de suas possibilidades. Ouçam com carinho então a mensagem aqui escrita. Estimados irmãos, para realizar os planos de Deus, de Jesus e do Santo Consolador, a nossa igreja depende de todos os apostólicos, do seu amor, da sua dedicação, inclusive das frequências às nossas reuniões. Precisa do seu apoio em contribuir para o sustento dessa obra de Deus e para que possamos enviar pastores e pregadores para dar assistência espiritual a todos os apostólicos e aos ouvintes da Hora Milagrosa que visitam as nossas congregações, bem como para manter a transmissão do programa A Hora Milagrosa em diversas emissoras, em diversas localidades deste país. Contribuição que tem por objetivo ganhar muitas almas bondosas para o nosso Deus e preparar um povo para o reino dos céus. Dependemos de todos os irmãos para anunciarmos ao mundo que Jesus enviou o Consolador de sua promessa e nos deu o Santo Pastor, que Ele havia prometido e já está entre o seu povo na pessoa do nosso estimado irmão Aldo. Façam esta caridade, ó irmãos. Contribua com suas ofertas normais, especiais e também dando os seus dízimos, pois é o único meio o qual esta igreja conta a fim de obter recursos para cumprir a sua missão aqui na terra. Recomendamos que todos façam o possível para não faltar às reuniões de nossa igreja, pois a presença dos irmãos é de grande valor para que tenhamos uma igreja bem frequentada e que possam contar com a presença de todos os coristas, músicos, a fim de que através de cânticos e louvores, os nossos visitantes e todos os que compareçam às nossas reuniões sejam revigorados em seu ânimo e em sua fé. Contamos, pois, com o apoio e com o amor de
todo o povo apostólico em favor da nossa amada igreja. Então aqui, irmãos, eis as palavras contidas na mensagem que a comissão gestora de nossa igreja nos envia este final de semana. Com muita alegria em nossa alma, eu vou pedir a Santa Vó Rosa para que consagre as nossas ofertas. Curvem a sua cabeça, oremos. Querida e Santa Vó, Espírito Consolador da promessa do nosso bom Jesus, iremos mais uma vez estender as nossas mãos para dar as nossas ofertas, que nós confiamos que é para o humano, que é para o aumento e também a probabilidade de a Igreja Apostólica se expandir muito mais e dar ao mundo a oportunidade de salvação. Que a tua bênção, a graça do Espírito Santo de Deus recaia sobre nós e essas ofertas sejam consagradas para a expansão da obra do reino dos céus na terra. Amém. Enquanto as nossas irmãs recolhem os nossos donativos, aqui neste boletim está uma nota sobre a Santa Comunhão que foi realizada semana passada na congregação de Campo Grande, situada no estado de Mato Grosso do Sul. Tivemos a Santa Comunhão em Campo Grande e tomaram a ceia do Senhor 2.255 pessoas. Agradecemos a todos os irmãos que fizeram o esforço para comparecer àquela reunião. E na sequência dos louvores em nossa reunião, nós iremos ouvir mais 3 hinos a cargo dos irmãos do coro. Primeiramente, nós iremos ouvir a orquestra. Eles tocarão a música do hino intitulado Contente Estou, Feliz Eu Vou. E logo após ouvirmos a orquestra, nós iremos ouvir um solo infantil. Vai ser cantado o hino com o título Santo Pastor. Após esse solo, vamos ouvir o último hino que será cantado pelo coral. Tem o título O Resplendor da Vitória. Vamos ouvir com muita alegria em nossa alma.
Confio em nosso irmão Aldo.
Irmãos, ainda neste boletim, há 2 comunicados a ser repassado a toda a igreja. O primeiro com relação ao batismo e o segundo com relação aos templos da Igreja Apostólica. Aconselhamos a todos que desejam se batizar que façam logo a sua ficha de batismo falando com o pastor ou pregador escalado da reunião. Tragam uma foto 3x4 e apresentem seu documento de identidade para poder preencher a ficha do batismo. E aqueles que desejarem participar da festa do batismo e da comemoração do aniversário do nascimento do irmão Aldo, no próximo dia 30 de agosto em nossa sede, que precisa também procurar o responsável de viagem de sua congregação, apresentando o seu documento de identificação, a fim de que possa então se inscrever e o seu lugar ser reservado lá na sede. Prezados irmãos e internautas e também estimados visitantes, agradeço mais uma vez em nome do nosso Deus a sua presença e a sua atenção nesta reunião. Irmãos, o tempo que reservaram para estarem aqui ou disponibilizaram para ouvir e assistir essa reunião via internet tem um valor muito grande para a sua pessoa, para o nosso Deus e também para a Igreja Apostólica, porque as mensagens proferidas em nossas reuniões, elas são, irmãos, importantes para a edificação da nossa fé. O grande objetivo dessas mensagens ou das mensagens apostólicas é aproximar e aprimorar o nosso espírito ao reino celestial. Este é um dos grandes objetivos das mensagens apostólicas. E eu espero que todos, não somente os que estão aqui em nossa reunião, mas também os que estão assistindo via internet, que estejam muito bem com o nosso Deus. Procurem, irmãos, adequar a sua maneira de pensar, a maneira de agir, dentro dos parâmetros da vontade do nosso Pai. A mensagem que a comissão gestora de nossa igreja nos trouxe para essa semana, irmãos, tem o título: Qual foi o objetivo de Jesus ao restaurar a sua igreja aqui na terra? Temos aqui 15 minutos para meditarmos nesta belíssima mensagem. Irmãos, pensando no ministério de Jesus e por que a Igreja Apostólica em suas mensagens, inclusive muito o nosso estimado irmão Aldo, quando esteve no seu corpo aqui na terra, nos pediu obediência. Por que, irmãos? Já pararam para pensar por que o nosso irmão Aldo, durante esses 44 anos de ministério que ele esteve à frente desta igreja, e os 16 anos de ministério da Santa Avó Rosa, que antecedeu o ministério do Primaz, porque em diversas ocasiões, diversas oportunidades, e não foram nenhuma e nem 2 vezes não, ele usou a seguinte expressão: irmãos, creiam em Deus. Irmãos, amem o seu próximo. Irmãos, obedeçam os ensinamentos apostólicos. Irmãos, tenham caridade em sua alma. Irmãos, creiam na doutrina apostólica. Pratique os ensinos da Igreja Apostólica. Por que, irmãos? O irmão Aldo diversas vezes nos pediu isso. E a comissão gestora de nossa igreja nos traz uma das mensagens do irmão Aldo, que ele pede isso novamente. Por quê, irmãos? Inclusive ele diz: por que precisamos nos santificar?
Porque essa palavra santificação, irmãos, muitas vezes é tão difícil entrar no nosso espírito. Porque é muito difícil uma criatura entender que para entrar no reino dos céus precisa ser santo. E muitos pensam, mas é impossível de ser santo nesta terra. Porque este conceito existe na vida de muitas criaturas aqui na terra, inclusive, lamentavelmente, na vida de alguns apostólicos. Por quê, irmãos? Eu lhes digo sem medo de errar, sem sombra de dúvida, é porque nunca meditaram a fundo o que tem dentro do seu corpo, a não ser os órgãos internos. Porque entendam, irmãos, que nós não somos apenas e tão somente formados de carne e osso. Nós temos dentro de nós um ser chamado Espírito. Nós temos dentro do nosso corpo, exatamente a nossa semelhança, um ser que se chama Espírito. Irmãos, e Jesus veio nos mostrar o valor do nosso espírito. E muitas vezes a circunstância dessa vida não nos deixam meditar a fundo no valor que tem essa alma, o espírito que está dentro de nós. E Jesus, em seus ensinamentos, ele disse: uma alma ou um espírito vale muito mais do que todos os tesouros daqui da terra. Para Deus vale muito mais. Por quê, irmãos? Porque existe dois destinos. Existe dois destinos. Mas o espírito vai apenas e tão somente para um. E quem leva um espírito para os céus, ou determina que esse espírito vai para as trevas? Quem é que dá essa condição para ir para um lugar ou para o outro? Irmãos, nada mais é do que nós mesmos. Não é Jesus, não é a Santa Vó Rosa, não é Maria Santíssima, não é Deus. É nós mesmos que determinamos para onde nós iremos. Para onde? E Jesus veio a esta terra para mostrar qual é o melhor caminho. E sabe qual foi o preço, irmãos, da nossa salvação? Qual foi o preço da entrada do nosso espírito no reino dos céus? Custou um valor muito grande. Foi gotas e gotas de sangue derramado na cruz do Calvário por Jesus. E ele, irmãos, não mediu sacrifício para ir ao martírio da cruz. Mas antes dele subir aquele monte para ser crucificado, ele se refugiou de tudo e de todos, e foi também para o alto e conversar com seu Pai. Antes de amanhecer o dia, e ele ficou até naquele local até ao anoitecer. O dia inteiro ele conversou com seu Pai, com nosso Deus. E durante a sua oração, uma coisa ele pediu ao Pai. Ele disse: meu Pai, se o meu sacrifício for em vão, passe de mim este cálice. O que ele estava querendo dizer para com seu Pai? Eu vim mostrar o valor da salvação, mas se o meu sacrifício não valer para nada, se as gotas de sangue que eu derramar não servir para nada, que o Senhor me tire desta situação. Por isso que ele disse: passe de mim este cálice, ou seja, tire de mim esse sofrimento. E as gotas de suor de Cristo, naqueles momentos,
se transformaram também em sangue. Era a agonia que Jesus estava sentindo um dia antes de sua crucificação. Mas o Pai não tirou, porque o Pai sabia que aquelas gotas de sangue que seria derramado na cruz do Calvário teria um valor eterno. E aqueles que compreendessem isso, aqueles que entendessem isso, entraria no reino dos céus, salvo pelo sangue de Cristo nosso Senhor. E Jesus então, como uma ovelha mansa, se entregou nas mãos dos malfeitores. E ali ele derramou o seu sangue puro, imaculado. Pensando nisso, irmãos, pensando nisso, eu vou viver a minha moda? Vou viver do jeito que eu quero e vou ter o direito de entrar no reino dos céus? Vou querer o direito de entrar no reino dos céus? Sendo que eu vou viver do jeito que eu bem entender, do jeito que eu quiser, e vou para os céus? E o sacrifício de Jesus? E as dores que ele sentiu naquele martírio? E as dores? Não serviria para nada? O Pai vai me levar para o céu se eu fizer a minha própria vontade? Aquele que luta para ser santo, aquele que luta para ser consagrado, aquele que tem no seu espírito a humildade que está pedindo nesse boletim, aquele que luta para ter um gênio muito bom, aquele que luta para não ter orgulho, aquele que luta para não ter vaidade, aquele que luta para não ter ódio, aquele que luta para amar o seu próximo, aquele que luta para se santificar, esse vai para o reino dos céus. E se eu não lutar por isso, viver a minha vida, ter o que eu quero, do jeito que eu quero, é justo eu ir para o reino dos céus? É justo eu adentrar os portões celestiais? Claro que não, porque se assim fosse, Jesus não precisaria ter vindo a esta terra, Jesus não precisaria ter sofrido, Jesus não precisaria ter dito: sede vós santo, como é santo o vosso Pai que está nos céus. Agora, muitos dizem: mas é impossível ser santo. Não é impossível, não. Não é impossível, porque se fosse impossível, Jesus não teria dito isso. O sacrifício dos apóstolos também foram muito grandes. São Paulo, que antes de ser apóstolo, que era Saulo, o nome dele era Saulo, ele, depois que se entregou a Jesus, foi um grande apóstolo de Cristo. Quando ele foi preso e foi julgado pelos romanos, ele foi posto pelo lado de fora das muralhas, porque ele não poderia ser morto dentro, que era a lei. Na época ele não era romano. Ele ajoelhado no chão, ele sabia que a sentença dele era a morte, e o seu pescoço seria cortado com uma espada. E ele, diante daquele soldado, com o soldado com a espada na mão, ele olhou para aquele homem e disse: eu combati o bom combate. Ou seja, eu fiz a minha parte e ensinei a vontade de Deus. Portanto, entrego o meu espírito na mão de Deus. E aí ele sofreu aquela espada no pescoço que decepou a sua cabeça. Mas ele disse: eu combati o bom combate. Ou seja, eu fiz a vontade de Deus. E ele foi para os céus como um grande apóstolo, porque ele lutou não somente para pregar o que Jesus lhes ensinou, mas para mostrar o valor do sacrifício de Jesus, nosso eterno Salvador. E hoje, nos tempos atuais, irmãos, a Igreja Apostólica, com muita propriedade, nos ensina estes mesmos valores. Agora cabe a mim aceitar ou não. Por quê? Não querer mais fazer como
Uma pessoa que aprende, gosta e depois para de fazer. Isso é prejudicial a si mesmo. Porque às vezes não para pensar no seu espírito. Isso é muito perigoso. É muito ruim. Alguém pode pensar, mas eu vou ficar pensando na morte? Não. Não é para ficar pensando na morte. Se a gente ficar pensando na morte, a gente nem trabalha. Para que estudar se eu vou morrer? Para que comer se eu vou morrer? Não, não é assim. Mas eu tenho que pensar no meu espírito. Para onde eu deverei mandar a minha alma? Porque não é Deus que vai determinar isso, não. Ele aplica a sentença sobre o meu espírito. A decisão de ir para os céus e ir para o inferno é minha. É minha. Eu que determino se eu quero que o meu espírito vai para os céus ou se meu espírito vai para as trevas. É eu que determino. Se eu determinar que eu quero ir para os céus, então eu tenho que fazer aquilo que está me dito aqui. Santificar. E a santificação vem da obediência. Como diz aqui, preciso deixar dos maus costumes. Não posso ser briguento. Não posso ter mau gênio. Não posso ter orgulho. É tirar isso do meu espírito. Santa Avó Rosa, eu vou viver isso. Me ajude a compreender essa verdade e eu vou ser assim. Ela vai me ajudar e eu vou ser assim. Quando o meu corpo tombar, eu vou para os céus. Quem me levou para os céus? A minha decisão. Foi eu que decidi viver assim. E aí, o Pai, como recompensa, me dá a estada no reino dos céus. A vida é minha, eu faço dela o que eu quero. O irmão Aldo me ensinou que não é para fazer isso, mas eu faço o que eu quiser. Eu uso a maneira, eu ando da maneira que eu quero. Pede para mim fazer isso, eu não vou fazer não, porque eu que compro minha roupa, eu que compro meu sapato, eu que pago as minhas contas, então eu vivo do jeito que eu quiser viver, pronto e acabou. Se eu tiver este pensamento, e se eu viver neste pensamento, eu não estou dando valor ao sacrifício de Jesus nosso Senhor. Eu não estarei dando valor às gotas de sangue que Ele derramou na cruz do Calvário. E qual será o preço disso? Jesus disse: o salário do pecado é a morte. E desobedecer a Deus, não dar valor às gotas de sangue derramado na cruz do Calvário é pecado. É pecado gravíssimo. E qual é o valor do pecado? Qual que é o salário do pecado que disse Jesus? É a morte. A morte do corpo. Não está falando de morte do corpo, porque todo mundo vai passar por isso. Ele está falando da morte do espírito. E quando se fala morte do espírito, se fala em condenação. E se eu viver assim, eu vou ser condenado. E quem me condenou? A minha decisão. O irmão Aldo me ensinou, não faça, e eu fiz. Obedeça, eu não obedeci. A vida é minha, eu que pago minhas contas, eu que faço isso, então eu vivo do jeito que eu quero. E com isso, Deus não poderá fazer nada em benefício da minha salvação. Então, irmãos, o objetivo da restauração da Igreja Apostólica é essa: me mostrar estes valores. E cabe a mim entender, praticar ou não. Irmãos, o tempo já está terminando com o horário da reunião. Então, eu deixo essas palavras no coração dos irmãos. Meditem bem no valor da obra da Igreja Apostólica. O quanto tem valor a sua alma, o seu espírito, o meu espírito. Quanto que ele vale para Deus. E custou um sacrifício enorme para me dar essa salvação. Eu tenho que valorizar o meu espírito. Ouça com carinho as palavras que está nesta mensagem que a comissão gestora nos mandou para essa oportunidade. Estimados irmãos, em um dos boletins internos de nossa igreja,
O santo irmão Aldo nos transmitiu um ensinamento precioso a respeito do objetivo de restaurar a sua igreja na terra. Eis o que ensinou o nosso primaz. Nosso Senhor Jesus restaurou a sua igreja, a igreja dos santos apóstolos na terra, em atendimento à vontade de Deus e para dar cumprimento aos planos divinos de salvação. Nosso Senhor assim procedeu a fim de cumprir o que foi prometer aos seus apóstolos, e conforme escreveu São João no livro do Apocalipse, quando Jesus prometeu que voltaria para formar o Espírito Consolador, e ele, Jesus, faria nova todas as coisas. Em segundo lugar, Jesus restaurou a sua igreja a fim de santificar um povo para Deus, povo este que seria a sua igreja, santificada pelo ministério do Consolador através do ensino da perfeita doutrina e regra de um bom viver, e para que a igreja fosse o tabernáculo de Deus entre os homens, aonde ele, Deus, habitaria e aonde ele dominaria o reino das trevas. Então o poder do mal, o poder do inimigo não tem autoridade sobre o apostólico fiel e consagrado. Não tenho medo de dizer isso. O espírito das trevas não tem domínio na vida do fiel apostólico e consagrado. Ele tenta, mas ele não tem domínio. Ele não tem domínio, porque com ele está o poder de Deus. Não tenham dúvida disso, irmãos. Não tenham dúvida disso. O que significa santidade e por que o apostólico deve se santificar? Santidade é a graça santificante que o Filho de Deus precisa possuir em sua alma, a fim de manter fiel e ser merecedor das virtudes do Espírito Santo de Deus. Precisa ser mansos e humilde de coração. O Filho de Deus tem que ser bondoso. O Filho de Deus precisa ser misericordioso. Precisa evitar os maus sentimentos, as contendas, o mau gênio, o orgulho, a vaidade. Precisa evitar a raiva, o ódio. Precisa amar o seu semelhante, cumprindo a vontade de Jesus na sua vida. Como quando ele nos ensinou: amai-vos uns aos outros com um amor verdadeiro, puro e santo. Precisam ser leais, honestos nos seus negócios, jamais procedendo com ambição. Não pode ser avarentos, mas acima de tudo, ser justo com seu semelhante, com sua família, com a sociedade e com a sua igreja. Dentre suas santas promessas, Jesus declarou que haveria para isso um só pastor. Ele ensinaria por meio deste pastor. O santo irmão Aldo cumpriu fielmente a missão de pastor do rebanho do Senhor, e a missão que ele recebeu no céu, dos céus, para representar o Consolador e dirigir a igreja enquanto esteve em seu corpo físico. Aos longos dos 44 anos em que permaneceu na direção desta igreja, o nosso irmão Aldo lutou para garantir a estabilidade espiritual, moral e de boa conduta de nossa amada igreja. O irmão Aldo cumpriu sua missão de uma maneira perfeita na terra e santificou a muitos, e todos os que, com amor, dedicação, aceitaram os seus sábios conselhos e recomendações, quando deixaram o seu corpo aqui na terra, venceram e alcançaram a coroa da vida, e hoje estão na região celestial. Então todos aqueles que viveram esses ensinamentos estão com Deus quando deixaram o seu corpo aqui na terra. E nós que estamos aqui em nosso corpo físico, irmãos, queremos rever o irmão Aldo? Queremos conhecer Maria Santíssima com todo o seu esplendor? Queremos conhecer Deus? Nós queremos conhecer Jesus?
Queremos adentrar os portões celestiais e ouvir de Jesus o que Ele ensinou no passado, inclusive os profetas também disseram. Bem-vindo, bendito do meu Pai, eis aqui o seu galardão. Eu quero ouvir isso de Jesus? Muito bem, Valdomiro, faça o que o nosso irmão Aldo tem ensinado. É isto que eu tenho que pensar. É isso que eu tenho que fazer. Se eu quiser conhecer um dia Maria Santíssima, se eu quiser adentrar os portões celestiais. Por isso que continua dizendo aqui. Por isso é que a nossa igreja é constituído pelo povo apostólico, e todos os irmãos de todas as idades precisam ser exemplo de filho de Deus. Precisam, se quiserem entrar nos céus. E esses exemplos precisam seguir a sua vida. E os que nos visitam, os ouvintes da Hora Milagrosa, que comparecem às nossas reuniões, eles precisam encontrar nos apostólicos a perfeita obediência. Quanto à apresentação, precisa olhar para você no seu trajar e ver ali está um filho de Deus, de acordo com a doutrina apostólica, de acordo com os ensinamentos e a regra de uma boa conduta divulgado no programa Hora Milagrosa. Veja a nossa responsabilidade, irmãos. Veja a nossa responsabilidade. E continua dizendo: assim sendo, toda a graça divina que está a nosso favor estará também à disposição de todos os que crerem e obedecerem esses ensinamentos. Os ouvintes e visitantes, os ouvintes da Hora Milagrosa e os visitantes, precisam encontrar em nossas reuniões um ambiente religioso. Precisam constatar que todos permanecem em reverência, com devoção, em silêncio e com respeito. Sem conversas que não são para o momento, mas precisa encontrar fé e devoção. Não pode ver brincadeiras, tampouco a falta de atenção às mensagens de Jesus e da Santa Vó Rosa. Os hinos de louvores e de adoração que estão sendo apresentados pelo coral e pela orquestra precisa ser apresentada com fé e ânimo. Isto eles têm que encontrar em nós, porque aqui está o reino dos céus. Estimados irmãos de todas as idades, aceitem esses conselhos que nos foram deixados pelo santo irmão Aldo, pois eles são dos céus, de Jesus, da Santa Vó Rosa e de Maria Santíssima. Valorize esses ensinos em sua maneira de viver, colaborando para que haja muito amor, respeito e devoção nas reuniões. Também para que ela seja respeitada por todos como um abrigo seguro restaurado por Jesus e pelo Santo Consolador, para receber a tantos quantos almejam se aproximar do nosso Deus. Irmãos, aqui é a mensagem apostólica. Reflitam tudo aquilo que ouviram, dos hinos que o coro cantou, daquilo que você tem dentro do seu coração, jovem. Senhor, a senhora tem dentro do seu espírito. Analise. O que é melhor para o seu espírito? Fazer a sua vontade ou fazer a vontade do nosso Deus? Irmãos, Jesus, quando estava para morrer, ele viu aquele ódio no coração daqueles homens. E Jesus sabia do valor da alma. Ele já na agonia, e ele vendo aquele ódio estampado no rosto daqueles malfeitores, a chicotada que eles davam com gosto em Cristo, as marteladas que eles davam naqueles cravos que penetravam as mãos e os pés de Cristo, Jesus via que eles faziam aquilo com gosto.
És o Filho de Deus? Então impeça isso e toma a martelada. E Jesus, sentindo aquelas dores, ele olhou para o Pai e disse: Pai, ó Pai, eles não sabem o que fazem, eles não conhecem o valor da alma. Tenha misericórdia deles, dê a eles a oportunidade de salvação. E Jesus foi: Pai, perdoa-o, Pai, eles não sabem o que estão fazendo. Por que Jesus pediu isso, irmãos? No momento da sua agonia, porque ele sabia, se o Pai, se o nosso Deus não tivesse compaixão daqueles homens, e lá na frente não fizesse eles entenderem que o que eles fizeram foi muito errado, e se aquele ódio, aquele gosto pelo sofrimento de Cristo não saísse da alma daqueles homens, eles perderiam a salvação, e iria para o reino das trevas, sofreriam muito mais do que Cristo sofreu. Foi por isso que Jesus olhou para os céus e disse: ó Pai, perdoa-os. Irmãos, vamos dar muito valor à nossa alma, vamos dar muito valor à nossa salvação. Ela merece esse valor, merece. Então, viver a sua moda, a nossa moda. Eu faço isso, agora o irmão Aldo não está mais no nosso meio, eu posso fazer o que eu quero. Muito cuidado, muito cuidado. Dentro do seu corpo tem um espírito, e você que vai determinar para onde ele irá. E depois que os seus olhos fecharem, definitivo, a sentença de Deus é aplicada, e ele não volta atrás. Ele não volta atrás. Se for para a salvação, um anjo vai estar do seu lado. Se for para a condenação, você vai se arrepender. Só que o arrependimento será tardio. Por isso que nós temos que nos arrepender na vida do nosso corpo. Enquanto nossos dedos se mexem, enquanto os nossos olhos piscam, enquanto a nossa boca abre, há momentos de arrependimento. Depois não tem mais perdão, e o arrependimento virá. Por isso que Jesus disse que aquele homem, ele clamava: Pai de Abraão, Pai de Isaque, Pai de Jacó, faça com que Lázaro derrame uma gota de água para apagar a chama do meu coração que está ardendo em fogo. Ele tinha se arrependido de tudo, mas um arrependimento tardio, e foi condenado por isso, pela escolha dele. Jesus falou: não faça, ele fazia; obedeça, ele não obedecia. E quando morreu, perdeu a salvação. Então a nossa salvação ou a nossa condenação está nas nossas mãos, e nas mãos de mais ninguém. Eles são os condutores. Mostra como fazer para ir para os céus. Se quiser para o outro lado, é uma escolha própria. Então, irmãos, que Deus os abençoe grandemente, que a Santa Vó Rosa lhes ilumine todos os momentos da sua vida, e possam tomar sempre a decisão de viverem como os filhos de Deus aqui na terra. Agradeço a sua atenção, o seu respeito e o seu silêncio. Que a Santa Vó Rosa possa ver esta congregação sempre assim, atenciosa, procurando compreender o valor de cada mensagem apostólica. E o Senhor, a senhora, você jovem que está assistindo via internet, muito obrigado pela sua atenção. Espero que pode compreender mais uma vez a mensagem da Igreja Apostólica. E aproveito para convidá-los para assistir a Santa Comunhão, que está sendo retransmitida também via online, e está acontecendo na congregação de Campinas, no estado de São Paulo. Que Deus os abençoe grandemente. Amém. Convites estão assentados para se colocar em pé. Vou fazer a oração final, agradecendo a Deus por mais esta reunião. Oremos. Bendito Deus, soberano Pai celestial, toda a honra seja dada a Ti, ao Seu Divino Espírito, a Jesus, nosso eterno Salvador,
a nossa Mãe Maria Santíssima e a Santa Avó Rosa, por mais essa grande oportunidade de podermos meditar no valor do ministério glorioso do nosso Deus e de Jesus nosso Senhor. Muito obrigado pelo entendimento, pela sabedoria e pela participação dos seus santos em nossa reunião. Dê a tua bênção, a tua graça, a unção do seu Espírito a todos esses teus filhos que clamam pelo seu nome. Inclusive esses que colocaram os seus pedidos de oração nessa caixa que está sobre este altar. Que a tua bênção, a unção do seu divino Espírito os alcance e eles possam então receber aquilo que estão almejando e pedindo para a sua vida. Que a tua graça e os anjos dos céus os protejam grandemente. Façam eles entender que mesmo passando por essas tribulações, o Senhor jamais irá lhes abandonar. Queridos irmãos, recebam a bênção de Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, o Consolador, e do nosso estimado irmão Aldo Santo, pastor apostólico, que está na região celestial, olhando por nós. Tenham paz, vida em seu espírito. Amém. Está encerrada a reunião dessa tarde, e a paz do Senhor a todos.